Ouçam bem, não basta uma determinada afirmação estar na Bíblia ou no Alcorão ou no inconsciente coletivo das populações, dos povos, para ser automaticamente verdade. Não basta. Fosse assim, e seríamos os mais infelizes dos seres vivos, porque formatados de uma vez por todas, sem qualquer possibilidade de desenvolvimento e de crescimento. Felizmente, nada do que é vivo é assim, muito menos nós, os humanos. Acontecemos um dia no decurso da evolução e cabe-nos, desde então, a missão política de crescermos em sabedoria e em graça, mais do que em saber e em ter. Crescermos em sabedoria e em graça, mais do que em saber e em ter. Só a sabedoria e a graça nos fazem ser em dimensão progressivamente humana. Não é isto mesmo que o Evangelho de Lucas paradigmaticamente diz acerca de Jesus, em concreto, que ele crescia em sabedoria e em graça. Lá está, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 52. E a verdade é que Jesus cresceu tanto em sabedoria e em graça que se tornou o dom, a dádiva viva, o pão vivo partido e repartido, e o vinho derramado para a vida do mundo. O dom, a dádiva, com artigo definido. Sim, a Bíblia diz textualmente, eu sei, que há segunda vinda de Cristo. O Alcorão, atribuído a Maomé, o Alcorão também, por sinal, no manifesto plágio do que diz a Bíblia. O inconsciente coletivo das populações também diz, porque infelizmente ainda não investimos o bastante para que o inconsciente coletivo das populações passe a ser um inconsciente ilustrado, iluminado, evangelizado, de modo a crescer e a fazer-nos crescer em sabedoria e em graça. E ele tem permanecido, o inconsciente coletivo, tem permanecido no medo, na treva, no obscurantismo, no terror. Sobretudo por culpa, responsabilidade das religiões, todas elas perversas, e das igrejas cristãs que com o tempo foram demencialmente a correr, converter-se em outras tantas religiões e nessa medida tornaram-se elas também tão perversas quanto as religiões. É tremendo ter de o dizer, mas eu digo, porque a verdade assim o manda. Para que sejamos livres, para a liberdade, só através, só mediante a verdade, não só anunciada, mas vivida, praticada. Mas então, se é assim, só nos restará queimarmos a Bíblia e o Alcorão porque dizem estas coisas?
porventura destruirmos o nosso inconsciente coletivo, que também de alguma maneira está propenso a dizer-nos e a confirmar-nos nestes dizeres, nestes terrorismos. Só nos restará queimarmos a Bíblia e o Alcorão? Não. Não é preciso sermos tão iconoclastas. As fogueiras da Inquisição não têm de regressar, felizmente, não têm. Nunca deviam ter existido. Não têm que regressar. Deixemos a Bíblia e o Alcorão em paz. Cresçamos, isso sim, em sabedoria e em graça, como Jesus cresceu, de modo a sermos capazes de interpretar corretamente para o nosso século XXI tanto a Bíblia como o Alcorão. Com o Alcorão, ele próprio, com o Alcorão, as coisas são mais difíceis, porque ele próprio, no seu texto, proíbe, e com terríveis ameaças, proíbe. Isto é uma ditadura literária cruel, intolerável no século XXI, mas proíbe que alguém o faça e o interprete. Já com a Bíblia é mais possível, porque a Bíblia ela própria é muito fruto de sucessivas interpretações feitas a partir das novas circunstâncias em que o povo hebreu judeu sucessivamente viveu através dos tempos. A Bíblia, vocês não sabem, mas quer dizer um conjunto de livros. Nem todos sabem, muitos sabem, felizmente. E estes sucessivos livros são muitas vezes já interpretações de anteriores livros, porque as circunstâncias vivenciais e existenciais do povo alteraram-se tão substantivamente que os textos anteriores estavam ultrapassados e era preciso reescrevê-los, reinterpretar. E dava um novo livro, novos livros. Jesus, de resto, judeu de nascimento, é o intérprete maior e o mais abalizado da Bíblia, autorizado, credenciado, o intérprete mais credenciado da Bíblia, Jesus, judeu de nascimento. E faz questão de nos dizer, Jesus faz questão de nos dizer que prossigamos a revolução teológica que ele desencadeou, viveu no século I, até ao ano 30 da nossa era comum, quando foi assassinado na cruz do Império. Por causa dessa revolução teológica. E para nós prosseguirmos essa revolução teológica como ele deseja, e pede, e quer, e insiste que o façamos, ele comunica-nos gratuitamente o seu próprio Espírito para que ele nos guie até à verdade total, que é sinónimo de até à liberdade total. Podem conferir no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Lá está, para podermos interpretar e levar por diante a revolução teológica de Jesus. Já seguiremos.